Valeu, Microsoft, por expor todos os dados de todo mundo. Adeus, Windows 11. Ai, caramba, hein? Vamos lá, pessoal. Uma coisa é você trazer uma notícia, outra coisa é você gerar pânico, é você aumentar os fatos, é você distorcer algumas coisas. Quer saber sobre esse assunto? O que de fato aconteceu? Então vem comigo, chegou a hora de você ficar bem informado aqui no canal BPV. Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, não é o Copilot comum, tá? É o Copilot que você usa aí no dia a dia, esse Copilot que está aqui no Windows. É o Copilot lá do Microsoft 365, mais voltado para empresas e o público educacional, tá bom? Aí vamos ver aqui o que o Tony Redman, ele botou aqui, ó. Erro de código permitiu que o chat do Copilot expusesse informações confidenciais. Isso aqui aconteceu de fato? Aconteceu esse erro? Sim. Já foi corrigido? Já foi corrigido. Esse erro fez com que todos esses dados fossem expostos na internet? Não. Esse erro fez com que os dados fossem expostos na própria empresa, só para você entender. Um erro de código permitiu que o Copilot Chat expusesse e-mails confidenciais. A Microsoft está corrigindo o problema. Sim, ele fez essa postagem dia 13. Se eu não me engano, a Microsoft implementou a correção no dia 15. Então já foi sanado esse problema. Mas fica um alerta aqui, ó. Olha o que ele vai falar agora aqui, pessoal. Ó. Mas isso serve como um lembrete de como a IA pode expor informações de usuários do Microsoft 365. E isso é um erro, tá, pessoal, que pode acontecer com qualquer outra IA, qualquer outra inteligência artificial. É bom deixar isso claro. Aí, continuando aqui, ó, que não utilizam os recursos disponíveis para restringir o acesso da inteligência artificial. Esses recursos precisam ser configurados e implementados, mas isso não exige muito esforço. Isso aqui foi um verdadeiro puxão de orelha aí nos administradores de TI das empresas, né? Aí ele complementa ainda aqui, ó, é melhor do que os usuários reclamarem quando o Copilot expõe seus pensamentos mais secretos. Vamos lá, por que ele falou isso aqui, pessoal? A crítica dele aqui, né, que embora o erro tenha sido realmente da Microsoft, né, um bug de código, muitas dessas empresas ficaram expostas porque sequer tinham ativado essas camadas básicas de proteção. Quando ele bota aqui que não exige muito esforço, na verdade é um puxão de orelha, né, que ele está dando. Ele quer dizer que a configuração é tão rápida que não existe, na verdade, nenhuma desculpa para que os administradores de TI eles deixem os dados da empresa escancarados para a IA, esperando que apenas o sistema Microsoft seja infalível, quando na verdade não existe nenhum sistema infalível, né? Obviamente que essas empresas, esses administradores aí, eles precisam fazer lá as configurações. E como eu falei para vocês, esse tipo de problema pode acontecer com praticamente qualquer IA generativa integrada ao ecossistema de dados corporativos, tá bom? Não é uma coisa exclusiva, porque é Microsoft, como por exemplo aí o próprio Google Gemini no Workspace, né, ou o próprio Chat GPT Enterprise. São as ferramentas de inteligência artificial, né, das outras empresas voltadas aí para a parte empresarial. E por que isso, Leonardo? Porque, tecnicamente, pessoal, o risco ele não está na inteligência artificial da IA em si, mas sim nas arquiteturas de integração entre o modelo de linguagem e os filtros de segurança. Para você entender mais tecnicamente, por exemplo, as IAs corporativas, né, elas não acessam os seus dados aí diretamente para você que utiliza. Primeiro, ele recebe sua pergunta. Segundo, ele busca documentos relevantes usando uma técnica chamada RAG. Terceiro, aí que vem o problema. Ele filtra o que você tem permissão de ver. E quarto, envia apenas o permitido para a IA, entendeu? Então existe um filtro aí no terceiro passo, existe um filtro que precisa ser configurado. O erro do Copilot foi justamente nesse terceiro passo, só para você entender. Se o código que faz esse filtro falha, só para você ter uma ideia, tá? Aí ela recebe o dado proibido, limpo, e não tem como saber que aquele documento era secreto. Qualquer IA que usa essa arquitetura, ou seja, entre aspas, aí, quase todas, está sujeita a bugs de código nessa camada de filtragem. Por isso que a configuração também do pessoal lá, administrador de TI da empresa, é de suma importância. Agora, sobre a questão do pânico, né, que certas notícias na internet acabam gerando nas pessoas,
por causa de títulos que são títulos assim, como que eu posso dizer, até um clickbait de pânico, né? São títulos extremamente exagerados e distorcem os fatos técnicos para gerar visualizações, como eu tenho explicado para vocês aqui no canal. Vamos ver mais parte técnica? Expor todos os dados. Afirmar isso é uma falácia. Vamos confrontar essa informação, expor todos os dados das pessoas, vamos confrontar com a realidade? Então vamos lá. A realidade. Os dados não foram expostos para o público. Primeiro ponto, tá? Ou para a internet. Primeiro ponto que você tem que se atentar. Eles foram expostos internamente dentro da própria empresa do usuário. Entendeu? Isso aí não vazou para a internet e tal e tal. E outra coisa também, né? Expor todos os dados das pessoas. Não foi isso que aconteceu. Para quem usa o Copilot normal aí, como eu falei para vocês, isso aqui é uma coisa mais voltada para a empresa. Quem usa o Copilot Microsoft 365. Não tem a ver com o Copilot normal. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você entender. Vamos supor que um funcionário, por causa de um erro desse, um funcionário de uma empresa, tá? Por causa desse erro específico, ele tivesse acesso ao e-mail sigiloso da liderança da empresa. Isso é ruim, muito ruim. Mas isso não quer dizer que esse dado sigiloso da empresa vazou para todo mundo na internet. Não, foi dentro da empresa. Entende como funciona? Então você veja como é a verdade, o problema aconteceu? Aconteceu. Né? Como poderia ter acontecido com qualquer outra empresa. A Microsoft corrigiu e por isso que a gente vem falando aqui sempre, né, a importância das correções, né, a importância da empresa se voltar para esse lado da segurança, né? E às vezes a gente até recebe desdém de algumas pessoas, né? 8 bilhões de vulnerabilidades foram corrigidas e não sei o que lá, até mesmo como um deboche, né? Porque de repente, para essas pessoas, a segurança não é importante, mas no mundo digital, a segurança é importante. E falhas como esta, a Microsoft aí falhou, corrigiu, isso aí é um fato, realmente. E noticiar isso tem problema? Não. O problema é o pânico e a distorção, o aumento da situação, né, para poder fazer uma verdadeira tempestade em um copo com água. Outra realidade, tá, pessoal? Afirmar que quem usou o Copilot, né, que os dados dessa pessoa vazaram na internet, isso aí também é um outro exagero. Vamos para a realidade? Beleza, então vamos lá. Para você entender, tá? Esse bug que aconteceu, ele afetou apenas quem tinha regras de DLP, proteção de dados. Ponto. Isso aí é voltado para a empresa porque tem essa configuração. Essas regras aí, para você ter uma ideia, elas são configuradas pelos próprios administradores de TI da empresa para que tudo venha a ficar escondido, né? Ela venha esconder arquivos específicos para que a inteligência artificial não venha conseguir ter acesso a tudo. Então, existem essas regras que precisam ser configuradas. O bug é o que o MVP falou nessa matéria que você está vendo aí na tela. Ele falou que, sim, existiu o erro, mas assim, ele não isentou também a empresa, porque a empresa não tinha as configurações básicas feitas lá, entendeu? Então aí ficou mais escancarado ainda. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Se você é um usuário comum, doméstico, esse sistema de permissões que falhou nem sequer existe na tua conta. Você consegue entender o exagero disso? E exagero maior ainda é falar Deus no Windows 11, ou seja, ligando o problema ao sistema operacional. O bug não foi específico no Windows 11, o sistema operacional. Só para você entender, esse bug ele aconteceu na infraestrutura da nuvem do próprio Microsoft 365 Copilot. Tem nada a ver com o Windows. Então, desinstalar o Windows 11, né, ou usar outras versões aí indicadas, né, para poder vender licenças ilegais, ou até mesmo ir para o Linux, isso aí não resolveria nada, pessoal. O Windows, tecnicamente, nesse sentido, ele é apenas um monitor que exibe o chat, entendeu? O problema estava no cérebro, ou seja, na nuvem. Um outro exagero é falar Deus dados sigilosos. Vamos ao fato. Houve realmente uma falha na barreira de proteção DLP, como eu já expliquei para vocês, que deveria sim esconder dados sensíveis. Beleza. Isso sugere que
toda a sua privacidade acabou. Na realidade, o bug foi específico para e-mails com rótulos de sensibilidade. Se você não trabalha em uma empresa que usa esses rótulos, nada mudou para você. E usar essa frase, né, vazou, né, remete a vazamento para a internet que qualquer um pode ver. E como vocês puderam observar, trata-se de um vazamento interno, né? Somente pessoal da empresa que pode ter acesso aí, e isso é ruim? É ruim. É uma falha? O bug existiu? O bug existiu. Entendeu, pessoal? Então, a notícia, ela pode ser passada? Pode e deve, mas passada com honestidade, da forma correta. Beleza, pessoal? Antes de acabar o vídeo aqui, falando aí na descrição, Kaspersky aí com 60% de desconto ainda entrando pelo meu link. Na hora da compra é só você utilizar o cupom BPV, tudo maiúsculo, e você vai ganhar mais 30%. Não perca tempo, porque está acabando essa promoção, tá bom? Eu estou deixando aí na tela mais 2 vídeos combatendo desinformação. Notícias que vazaram em portais, sites, em canais do YouTube, informações não verídicas, informações, muitas vezes, o fato até existe, mas o pessoal aumenta para gerar pânico. Então veja aí, confira as informações. Está passando aí na tela. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.